Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Estamos agora no capítulo 6, já encaminhando para a finalização aí desse nosso livro, né? Temos mais um capítulo depois desse. E nesse capítulo, depois que você já aprendeu como classificar a tua pesquisa, né? Como utilizar os instrumentos de coleta e de análise e interpretação aí, portanto, dos dados que você coletou, é importante que você compreenda agora qual é a estrutura que nós precisamos seguir a nível de organização dos trabalhos científicos e, portanto, o objetivo é que você conheça essa estrutura de um relatório de pesquisa e que você identifique as normas da BNT relativas à elaboração de relatórios de pesquisa científica, né? E redija o seu relatório de pesquisa baseado nessas normas da BNT. E para começar a conversa, a gente precisa estabelecer o que é esse negócio de ABNT, né? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a abreviação aqui é a ABNT, é o órgão responsável aí pela normalização técnica no nosso país, fornecendo insumos, né, para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, que foi fundada em 1940. E é ela que estabelece as normas para os trabalhos que envolvem a divulgação científica dentro do nosso país, no Brasil. Existem outras normas, para além das normas da BNT, como a APA, que é a American Psychological Association, que é muito utilizada lá na Europa, e a Vancouver, que é muito utilizada nos Estados Unidos. Nós vamos dar foco aqui na BNT, porque normalmente dentro do nosso país é a norma que nós utilizamos. Consequentemente, quando a gente começa a pensar nas normas da BNT, é importante que você veja, né, está disponível para você dentro do livro, a norma brasileira, né, 14.724 de 2011, que trata da estrutura geral de relatórios de pesquisa. Então, os relatórios de pesquisa, eles obrigatoriamente devem conter uma parte externa, que elenca a capa e a lombada, relativa ao trabalho, e uma parte interna que é composta por elementos pré-textuais, que vêm antes do texto, elementos textuais, que são propriamente o texto dito, e os elementos pós-textuais, que vêm depois, aí, portanto, da elaboração do texto. Nós vamos agora passar cada um deles de forma bem rápida para que você perceba isso, mas você pode tranquilamente acessar aí o material do livro e conhecer de forma mais analítica essas informações sobre essa estrutura geral. Então, antes de nós falarmos sobre a estrutura propriamente dita, é importante que você saiba diferenciar os tipos de relatório de pesquisa que nós temos, né? Normalmente, na academia, quando a gente fala a nível de ciência, são produzidos trabalhos de conclusão de curso, que são os TCCs, né? Os artigos, as monografias, as dissertações e as teses, né? O TCC é o trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho de conclusão de curso pode ser dos mais variados tipos de relatório. Pode ser só um relatório técnico-científico, pode ser um artigo, pode ser uma monografia, né? No caso de cursos de pós-graduação stricto sensu, o trabalho de conclusão de curso normalmente envolve uma dissertação, uma tese, né? Um artigo é um relatório de pesquisa simplificado, de forma a trazer quais são os elementos principais, né? E cada periódico, principalmente que você vai publicar, vai ter uma estrutura particular a ser seguida, mas que segue em linhas gerais as normas da BNT. Tá? Lembrando que um artigo, quando a gente fala de pós-graduação, ele tem que ter também um resumo em língua inglesa, não só em língua portuguesa, como no caso das outras, dos outros níveis, né, que a gente solicita. Toda pós-graduação tem que ter obrigatoriamente o resumo em língua inglesa, né, no artigo. A monografia, como o nome já diz, monografia, é escrita de forma individual. Então, uma monografia normalmente é um trabalho de conclusão de curso usado na graduação, né, onde o estudante vai se debruçar em cima de um determinado aspecto, de um determinado fenômeno, de forma analítica, escrevendo algo sobre a percepção dele enquanto monografia, né? A dissertação e a tese são um pouco diferentes, porque a dissertação, ela faz com que você estude de forma mais analítica um determinado fenômeno, e é normalmente utilizado a nível de pós-graduação stricto sensu, mestrado, tá? Então, quem vai fazer mestrado tem que, normalmente, quando é mestrado acadêmico, fazer uma dissertação ao final do curso, que é contar, né? Dissertar é escrever com propriedade sobre um determinado assunto. Já na
tese, que é um tipo de conclusão de curso, também de trabalho de conclusão de curso, usado nas pós-graduações estricto sensu de doutorado, exige-se uma capacidade mais analítica de desenvolver teorias e conectar essas teorias, criando teses dentro desse processo de construção teórica. Portanto, as teses são o nível aí, portanto, mais elevado, né, da academia, a nível dos doutorados, criando, portanto, novas concepções, novas ideias, novas teorias. A ideia da tese é exatamente trabalhar, né, a construção e o encadeamento de teorias que foram estabelecidas em níveis inferiores, criando aí, portanto, novas concepções teóricas. Então, só para você saber, qualquer tipo de trabalho, seja ele artigo, monografia, dissertação ou tese, vai ser trabalho de conclusão de curso, normalmente baseado em atividades acadêmicas, né? Você está terminando um curso de graduação, de pós-graduação, especialização, de pós-graduação, mestrado ou doutorado, você faz algum tipo desse de relatório que nós acabamos de falar. Mas nem sempre os tipos de relatório estão ligados a algum trabalho de conclusão de curso. Então, um artigo pode ser escrito sem que necessariamente você precise estar ligado a um trabalho de conclusão de algum curso. Você pode estar investigando alguma coisa porque é inerente ao processo de pesquisa que você desenvolve dentro da instituição na qual você trabalha e, portanto, o artigo não necessariamente vai ser um TCC. Vai ser um TCC quando estiver ligado a algum tipo de curso de graduação ou pós-graduação, tá certo? Então, dando continuidade ao que a gente estava falando aqui, nós começamos pela parte externa, né? Quando a gente fala das normas da BNT, e aí a lombada especificamente, né? Que é aquele calombinho ao lado, portanto, do material que você vai entregar para registro ou depósito da tua dissertação, da tua tese, que é obrigatório para esses dois, né? Ele vai estar previsto na norma brasileira regulamentadora, né? 12.225 de 2004. Então lá fala sobre como que deve ser essa lombada. Eu não vou me debruçar sobre as características específicas da lombada, porque aqui já se tem uma ideia de como é que funciona e como que ela deve ser feita. Aqui na capa, é importante que você perceba, né, que a parte superior da capa e a margem esquerda devem obrigatoriamente ter 3 centímetros, enquanto que a margem inferior e a margem direita devem ter 2 centímetros. Considerando isso, você tem os aspectos aí relacionados ao nome da universidade, ao curso, o teu nome enquanto fulano, né, que vai desenvolver ou desenvolveu a pesquisa e está desenvolvendo o relatório, né, de pesquisa que está sendo proposto, né, a questão do título do trabalho, do subtítulo, né, e o local onde foi desenvolvida a pesquisa e o ano. É muito importante você perceber que o título do trabalho fica em negrito e em letras que a gente chama de caixa alta, enquanto que o subtítulo do trabalho fica em letras, portanto, que não levam caixa alta, né, e não está também negritado o subtítulo do trabalho. Então, observando essas questões aqui acerca da capa, nós temos também, além da parte externa, nós temos a parte interna dos trabalhos acadêmicos científicos, né? Aqui nós temos os elementos que a gente chama de pré-textuais, vem antes, né, do texto propriamente dito. É importante que você perceba que existem vários tipos de elementos pré-textuais. A folha de rosto, que nesse caso faz aí uma apresentação de para que aquele trabalho está sendo, ou aquele relatório foi desenvolvido. A ficha catalográfica, que apresenta informações conforme o sistema aí de bibliotecas, né, Sistema Internacional de Bibliotecas, para que haja a possibilidade de identificação dessa obra em qualquer local que ela esteja armazenada. A errata, que é utilizada quando você escreve alguma coisa errada no trabalho que você quer corrigir, portanto, coloca ali informações corrigindo aí algumas informações ou alguns erros ortográficos que você tenha colocado no trabalho. A folha de aprovação, que é obrigatória para teses e dissertações, e que está ligada à questão da aprovação pela banca, né? Essa folha ela é assinada e inclusa no trabalho para comprovar que foi aceita por aquela banca examinadora, né? A dedicatória, que diz para quem você dedica o trabalho, né? Os agradecimentos são dos mais variados, relacionados a quem você agradece por ter concluído aquela etapa, né, de divulgação científica. A epígrafe, que é aquela frase de impacto, aquela frase que está relacionada e que tem alguma contribuição aí para o teu trabalho. O resumo na língua vernácula, que normalmente é em português, porque a gente está falando de normas brasileiras, né?
vai ser, portanto, o resumão lá do trabalho científico que está sendo desenvolvido. Ali você vai deixar claro o teu tema, qual é, portanto, quais são os objetivos, qual é a tua pergunta de investigação, né? Quais foram as hipóteses, a metodologia que você utilizou e, de forma muito sucinta, as conclusões, né? Normalmente, o tamanho do resumo ele varia conforme o tipo, né, de trabalho científico. Nos artigos, normalmente 250 caracteres, né? E no caso de dissertações, de teses, pode chegar a mais de 1.000, 1.500, né? A depender do tipo de estrutura que a universidade trabalha. O resumo em língua estrangeira é a mesma coisa que o resumo na língua vernácula, só que feito em uma outra língua para que possibilite, normalmente é o inglês que é utilizado, para que possibilite que outros investigadores que não sejam da língua vernácula possam ter acesso ao trabalho e, se interessarem pela leitura do resumo, possam fazer a tradução do trabalho e utilizá-lo nas suas investigações também, né? Além disso, nós temos as listas dos mais variados tipos. Nós temos a lista de ilustrações e figuras, que você vai colocar, portanto, os gráficos, as figuras, né, de forma a localizar esses itens de forma mais rápida lá como se fosse um sumário específico para esse tipo de ilustrações de figuras. Consequentemente, a pessoa que olhar para essa listagem vai conseguir ir lá no texto e identificar qual é a página na qual a ilustração ou a figura está. São importantes essas listas de ilustrações de figuras quando há uma quantidade muito grande, né, de ilustrações de figuras. A lista de tabelas também ela é importante, né, quando há também uma quantidade de tabelas significativa no trabalho. Né, e lá vão conter todas as tabelas que foram elaboradas e a página na qual essa tabela se encontra. A de abreviaturas e siglas também mostra, né, algumas siglas e abreviaturas que a gente utiliza ao longo do trabalho, de forma a deixar claro para o leitor, né, algum esclarecimento sobre alguma abreviatura, alguma sigla que eu utilizei, que identifica algum nome de alguma instituição ou qualquer coisa assim. Né? E a lista de símbolos, que são os símbolos que a gente utiliza, né? Se a gente utilizar algum símbolo convencionado, a gente coloca aqui, e o sumário, que é a relação, né, das partes que o trabalho tem, contendo as páginas e as subdivisões que esse trabalho possui. Existem algumas normas específicas para tratar do resumo. Você pode ver a norma brasileira 6028 de 2021, que trata sobre o resumo, e também a NBR, que a gente chama 6027 de 2012, que trata especificamente da formatação e da elaboração, digamos assim, de sumários, tá certo? Os elementos que vocês estão vendo aí pintados de outra cor que são elementos obrigatórios dentro dos trabalhos, tá bom? Só para vocês compreenderem aqui como que essa parte pré-textual está estabelecida. Além da parte pré-textual, nós temos os elementos textuais, né? Os 3 são obrigatórios, que são a introdução do trabalho, onde você vai contar um pouco sobre o desenvolvimento dele, a justificativa, os objetivos, né? A pergunta de investigação e situar, digamos assim, o leitor sobre aquilo que você está desenvolvendo no trabalho. O desenvolvimento, como o nome já diz, é a colocação, né, da parte realmente teórica, metodológica e da análise e da discussão dos resultados do teu trabalho. E a conclusão é aquele fechamento que você faz, né, reforçando os principais aspectos que foram identificados, as limitações, a contribuição teórico-prática do teu trabalho e as propostas de investigação futura. Feito isso, nós temos mais alguma parte? Temos a parte dos elementos pós-textuais, mas antes de nós passarmos para ela, é importante que você siga, né, aquilo que tem na NBR 6024 de 2012, que fala sobre a formatação das seções, tá? Então, toda sessão primária vai ser formatada dessa forma, em negrito, né, com, portanto, aí o número 1 sem nenhum ponto depois dele, né? Aí, 1.1, que seria a seção secundária, não vai ser mais em negrito, mas em caixa alta ainda. Já a seção terciária, ela vai ser em caixa baixa, né, com a primeira letra da seção em maiúsculo e em negrito. A seção quaternária, que a gente chama, é uma seção em caixa baixa, sem negrito. E a seção quinária, que é já no 5º nível, dentro da estrutura do trabalho, né, vai ser em caixa baixa só com o itálico, não com o negrito, tá certo? E aí é importante que você perceba
que o teu trabalho ele precisa seguir essa estrutura de formatação de seções. É importante que você não ultrapasse a seção quaternária, apesar de já existir a seção quinária aqui, né? Quando você coloca uma subdivisão da subdivisão da subdivisão do trabalho, se torna cansativo essa subdivisão e faz com que muitas vezes o leitor perca, né, qual é a essência do trabalho. Então é interessante você usar na medida certa, digamos assim, a formatação das seções dentro do teu trabalho. Consequentemente, nós temos, como eu falei, os elementos pós-textuais, né, que estão relacionados às referências, que nós temos que incluir, que é obrigatório, né, as referências seguindo as normas da BNT, e depois ali logo à frente eu vou falar sobre as referências e você vai perceber que livros têm uma forma de ser referenciados, os artigos têm outra, consequentemente você precisa se apropriar dessas informações para poder referenciar corretamente, seguindo as normas da BNT, todos os itens que foram, né, todos os autores que foram citados no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho, tá? O glossário, ele é opcional e o glossário ele traz como se fosse algumas terminologias, algumas palavras, né, que são importantes de serem esclarecidas do seu conceito. Então, o glossário ele faz uma análise conceitual de determinadas palavras e situa o leitor, portanto, no entendimento do que aquele trabalho quer dizer com aquela definida palavra, né? O apêndice e o anexo, você já deve conhecer. O apêndice é aquele que é elaborado por mim, né? E que são questionários, roteiros de entrevista, qualquer outra informação que você elaborou e que você sinta que é necessário anexar, né? Colocar ali ao final do trabalho, porque o nome apêndice vem da ideia da compreensão de que foi produzido por você mesmo, enquanto que o anexo já é um item que não foi produzido por você, mas que serve para elucidar ou esclarecer alguma informação que está presente no trabalho que você julga importante ser incluído, né? E aí nós temos também o índice, né, que normalmente é o índice remissivo, que faz a remissão a algumas palavras principais no trabalho, mas ele pode ser organizado também de outra forma. Para saber especificamente sobre índices que vão ao final do trabalho, que é diferente do sumário, o sumário é a estruturação do trabalho, o índice é um conjunto de palavras que são mais comuns a aparecerem e fazem remissão para quais as páginas nas quais essas palavras estão contidas. Você pode ver a norma brasileira 6034 de 2004, que explica como que os índices podem ser elaborados e organizados, tá certo? Além disso, nós temos, como eu já falei, as referências. Para ver as referências de forma bem específica, você pode ir lá na figura 6.22 do nosso livro, que lá fala sobre várias possibilidades de referenciação. Mas se você quiser saber todo tipo de referenciação possível, né, dentro da norma brasileira, você pode ir lá na norma 6023 de 2018, que fala sobre as referências. Então lá você vai saber como referenciar um livro, como referenciar um artigo, como referenciar uma revista, como referenciar um jornal, como referenciar um blog, como referenciar um site na internet que tem alguma reportagem. Então, consequentemente, você vai, portanto, compreender como isso funciona. Mas aqui é importante que você veja que toda referência ela possui elementos essenciais que precisam conter lá na referenciação, né? No caso, principalmente de livros, né? Não que as outras não tenham que ter, porque as outras têm isso e um pouco mais, né, do que isso. Tem que ter obrigatoriamente o sobrenome do autor, o prenome dele, o título da obra em negrito, né, normalmente, o subtítulo, a edição e a cidade onde foi publicado com a editora e o ano de publicação. Veja que lá embaixo eu coloco um exemplo para você, né? Por exemplo, a nossa obra, como que você pode referenciar, né? Então tem o meu sobrenome, o meu prenome, a metodologia da pesquisa em administração, 2 pontos em linguagem descomplicada. Vejam que está em negrito somente a primeira parte, antes dos 2 pontos, certo? Porque o subtítulo não é negritado. Aí a edição, que é a primeira edição, a cidade na qual a obra foi produzida, que foi na cidade de Curitiba, pela editora Bagai em 2023. E outros exemplos de referenciação você pode identificar lá na figura 6.22 do livro e nessa norma que eu acabei de falar para vocês, que é 6023 de 2018, certo? Bem, vamos falar agora sobre alguns aspectos de formatação. Toda a formatação ela está baseada na norma geral, que é a norma 14.724 de 2011. Você deve, para desenvolver o teu trabalho, usar papel branco em formato A4, né, de 21 centímetros por 29,7, com margem superior esquerda de 3 centímetros e margens inferiores, né, margem inferior e direita de 2 centímetros. As fontes que normalmente a gente usa para escrita de trabalho científico, salvo
quando nós temos o envio de periódicos e artigos que são escritos em formatação específica, né, por parte da revista ou do periódico, nós usamos normalmente a fonte Arial e a fonte Times New Roman, tá? E a paginação, pessoal, o número de página, né, só começa a partir da introdução, tá? Você só vai numerar, né, a página a partir da introdução, apesar de que a partir da folha de rosto a gente já conta a página. A capa é a número 0 e a folha de rosto já a partir daí é contada como número 1, 2, 3 e assim sucessivamente, mas não vai aparecer um número no topo delas, porque são elementos pré-textuais. É só a partir da introdução, que é elemento textual, é que vai aparecer o número da paginação, onde aí, como a gente já falou, no canto superior da folha, que deve ser escrita somente de um lado, tá? Não é para fazer frente e verso, é só um lado de escrita, tá? Consequentemente, essa formatação, também prevista na 14.724 de 2011, diz sobre o uso das fontes, né? Então, a gente deve usar a fonte tamanho 12 para todo tipo de elemento pré-textual, como capa, folha de rosto, ficha catalográfica, dedicatória, agradecimento, epígrafe, o resumo em língua estrangeira, que é o abstract, a lista de ilustrações, as tabelas, as abreviaturas e siglas, né, os símbolos e também o sumário. Nas etapas textuais, tanto na introdução quanto no desenvolvimento e na conclusão, a gente deve usar a fonte 12 também. E nas pós-textuais, nas referências, no glossário, nos apêndices e nos anexos. A gente só vai usar a fonte 11 ou 10, que eu indico a 10, nos elementos textuais quando nós falarmos de citações que são acima de 3 linhas, que tem aquele recuo de 4 centímetros da margem da página, né? Quando você coloca também a paginação, você pode usar a fonte 10, né? As normas relacionadas a notas de rodapé. Quando a gente coloca a nota de rodapé, depois eu vou falar sobre elas, também você utiliza tamanho 10. As legendas que nós colocamos nas figuras, nas ilustrações, nas tabelas, obrigatoriamente também devem conter fonte 10, tamanho 10 ou 11, e não o tamanho normal, regular, que é o tamanho 12. Tá? E o texto também que está dentro das ilustrações, dentro das figuras e também dentro das tabelas, deve seguir obrigatoriamente aí, portanto, o tamanho fonte 11 ou fonte 10, tá? Além disso, nós temos as medidas de espaçamento, né? Então, nos elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, símbolos e sumário, a gente usa o quê? O espaçamento 1,5, né, normalmente no trabalho. Nos elementos textuais, inclusive introdução, desenvolvimento e conclusão, também nos pós-textuais, que são glossário, apêndices e anexos, vamos usar também espaçamento 1,5 entre as linhas, tá? E espaçamento simples, quando nós falarmos sobre o resumo, sobre o abstract, tá? No caso, o resumo do trabalho abstract dele vão ser constituídos em espaçamento simples. Os elementos textuais que sejam citações, né, de mais de 3 linhas, com aquele recuo que eu já falei, né, ou as paginações, ou a nota de rodapé, ou as legendas, ou o texto das ilustrações, ou as figuras e tabelas, a gente vai usar espaçamento simples. E nos itens pós-textuais, né, a gente fala nas referências bibliográficas do trabalho, você vai utilizar também espaçamento simples e não espaçamento de 1,5, como é comum no restante do texto a nível da introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui faz um apanhado geral de como que você deve formatar o teu trabalho, tá? Além disso, é importante que você observe a questão das citações, né? Se você quer saber mais sobre as citações, você pode ver a norma brasileira 10.520 de 2002, né? Quando você tem uma citação de até 3 linhas, né, como essa que você está vendo aqui, você pode manter ela, desde que entre aspas, né, você pode manter ela dentro da estrutura do texto, dentro da sentença na qual você está trabalhando, né? Veja o exemplo aqui, né? Você pode tanto trabalhar essa citação com a referenciação do autor previamente, como você pode ver, né, Silverstone 2017, página 330, ou você pode citar primeiro o item e depois colocar o nome do autor em caixa alta, né, Silverstone
2017, página 330. E não esquecer de que toda vez que você trabalhar, né, com o autor no contexto do desenvolvimento do texto, você deve referenciar ele lá nas referências bibliográficas ao final do trabalho, colocando as informações dele. Veja que a gente está seguindo exatamente a mesma ideia da referenciação do livro, né, como nós vimos lá anteriormente o nosso livro aqui da Bagai, né, da editora Bagai, Metodologia da Pesquisa em Administração em Linguagem Descomplicada. Feito isso, depois da citação direta aqui até 3 linhas, nós temos também as citações acima de 3 linhas, né? E aí o que você pode fazer? No caso das citações acima de 3 linhas, você vai ter, por exemplo, a identificação do indivíduo lá no início. Por exemplo, aqui a gente tem Carelli, 2010, página 2004, relata que. Aí o que você vai fazer? Você vai dar um espaçamento aí, um recuo que a gente chama, né, de 4 centímetros da margem, certo, do texto, e consequentemente diminuir ali a fonte para a fonte tamanho 10, como por exemplo a gente tem aí nesse modelo, e colocar ipsis literis a citação conforme o autor estabeleceu, porque quando a gente fala em citação direta, nós estamos falando de citação exatamente como está contido no material que nós tivemos acesso. Então lá na página 204 do livro do Carelli, a gente vai identificar exatamente aquilo que está posto aqui, nos procedimentos de derivação, as complicações mais comuns e assim sucessivamente. Então você pode fazer a citação aí do Carelli dessa forma, colocando o Carelli, portanto, no início da sentença e dando, portanto, o espaçamento simplificado com fonte tamanho 10 e recuo de 4 centímetros, na sequência aí o texto, né? E não esquecer de referenciá-lo lá nas referências bibliográficas ao final. Mas além disso, você pode fazer de forma diferente, você pode não ter o Carelli ali citado no início, né? Ou você pode dizer que o Carelli, né, sem citar, portanto, aí qual é a página, relata que, e coloca ali nos procedimentos de derivação seguindo a mesma lógica do que nós já falamos anteriormente, incluindo o nome do Carelli em maiúsculas, em caixa alta, ao final da citação direta, certo? E não esquecer de referenciar ele, portanto, lá nas referências bibliográficas, certo? Então aqui é um modelo de fazer citação direta acima de 3 linhas, que pode ser tanto citando o autor no início, quanto colocando o autor ao final da citação em caixa alta, tá certo? Não esquecer que quando a gente fala em citação direta, nós estamos falando de inclusão de páginas ao final, porque se você está copiando exatamente como está posto na obra, você tem que saber qual é a página que você está tirando aquele fragmento, certo? Se não tiver a página, você vai colocar sem SP, né, 100 páginas ao final ali para você identificar, porque às vezes tem alguns materiais que não possuem paginação, né, e aí, mas tem que ser identificada essa questão. Além disso, nós temos as citações indiretas, né? Como o nome já diz, não é algo que eu vou copiar diretamente do trabalho, mas sim que eu estou fazendo uma interpretação, digamos assim, daquilo que o autor está querendo exprimir. Também previsto na NBR 10.520 de 2002, você vai olhar lá, por exemplo, quando a citação é indireta, ela vai ser inclusa na sentença, né, com o nome dos autores em letra maiúscula no início e o ano, sem precisar o número da página, porque você está condensando, digamos assim, trazendo um conceito geral que o autor está trazendo no material e não copiando ipsis literis, né, ou seja, copiando exatamente como está lá na obra. E, consequentemente, você pode usar tanto a referenciação desse autor como está aqui, né, Kostek e Poremski, 2013, entre parênteses, ou então você pode fazer a colocação em letras maiúsculas quando dentro dos parênteses ao final da sentença que explora ali, digamos assim, os atributos principais daquilo que as teorias relacionadas àqueles dois autores estão sendo abordadas, né? Que faz, digamos assim, o apanhado geral daquilo que a ideia do autor quer dizer. Aí você pode colocar em caixa alta, né? Separado cada autor por ponto e vírgula e o ano separado por vírgula entre parênteses. E não esquecer, obrigatoriamente, de incluir os autores lá na referência bibliográfica, como na citação direta também, né? Aí existem algumas características também específicas para os casos de homônimos, mesmo autor, várias datas, obras com muitos autores, e aí você pode consultar as páginas
165 e 166 da nossa obra, que esclarecem mais acerca disso, tá bom? Além disso, pode acontecer de você encontrar aquilo que a gente chama de APUDs, né? O que são APUDs? São aquelas citações das citações. Nós não, às vezes, temos acesso à obra original e, portanto, precisamos citar um autor que foi citado por outro já. Consequentemente, se a gente for usar no fluxo textual, como que a gente faz? A gente pode colocar, aí como vocês podem ver, né? De acordo com Silva, conforme Silva, 1983, ele coloca o APUD ou citado por o nome do autor em caixa alta, né, do autor original, que falou a primeira vez sobre aquele determinado assunto, o ano e a página na qual você identificou, né, dentro desse autor que você teve acesso à obra, né? No final da citação, você pode fazer como a gente faz a referenciação entre parênteses, tá? Com caixa alta para os dois autores. Silva, 1983, APUD Abreu, 1999, da página 3, porque se eu estou citando Silva, eu não tive acesso à obra original de Silva, mas a obra de Abreu eu tive, então lá na obra de Abreu eu consigo identificar qual é a página, tá? E, portanto, posso colocar ali. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O autor que nós não tivemos acesso à obra, como o exemplo ali de Quedeb, 2010, citado por, né, APUD Matera, 2014, que foi o autor que nós tivemos acesso àquela obra, certo? Então, aqui acontece muito quando nós não temos acesso à obra e nós usamos essa expressão latina de APUD ou citado por para identificar a obra que a gente teve acesso e consultou, mesmo que tenha outro autor que está referenciado dentro dessa obra e que a gente não teve acesso à obra na íntegra. Mas é importante destacar que os APUDs eles não devem ser usados em demasia, porque é muito importante que você acesse a obra original. Se porventura você não conseguir acessar a obra original, aí use os APUDs, mas não use os APUDs em demasiado dentro de trabalhos científicos, que isso também não é muito bem visto dentro da academia. É importante que você tenha acesso a essa obra original, porque vai que o autor que você teve acesso fez uma análise, digamos assim, deturpada sobre o conceito ou sobre a formulação teórica que o autor original fez, e aí você está replicando, digamos, um conhecimento que não está alinhado a, digamos, o pensamento daquele autor principal, né, o autor que você não teve acesso à obra, tá bom? Além disso, como que a gente formata siglas, equações ou fórmulas, né? Você pode ver na norma brasileira geral, que é a 14.724 de 2011, e as siglas elas devem aparecer entre parênteses após o seu nome por extenso na primeira vez em que aparecem no texto. Por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre parênteses IBGE. Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, entre parênteses CAPES. Vejam que quando a gente pronuncia letra a letra, IBGE, a grafia está toda em caixa alta, toda em maiúscula. Quando a gente fala e essa sigla ela forma uma palavra, como por exemplo CAPES, aí a gente coloca só a primeira letra em maiúsculo, tá bom? E as equações e fórmulas, elas figuram no texto de forma destacada e, se preciso, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses alinhados à direita, porque quando você vai se remeter a alguma equação, alguma fórmula, no texto você só coloca de acordo com a equação número 1, não precisa replicar a equação toda de novo, né? Só faz a menção de qual é o número da equação, colocando ela, como a gente colocou aqui entre parênteses, o número 1, identificando ela, tá certo? Então é assim que funciona o processo de inclusão, né, de equações ou fórmulas e de siglas dentro do texto acadêmico. Muito bem, quando a gente fala em ilustrações, né, nós temos aí, portanto, a inclusão da legenda que a gente chama dessa ilustração, do título dessa ilustração, abaixo dela, tá? Então, ali abaixo dela você vai especificar, nesse caso, gráfico 1.1, publicação de autores brasileiros sobre EAD em 1995-2022. E vai colocar em itálico a palavra fonte, né? E escrever qual é a fonte seguida do ano. Lembrando que isso aqui tem que estar em tamanho 10, conforme a gente viu nas regras de formatação anteriormente, né? E se você quiser compreender mais sobre as normas de apresentação tabular, né? De como que você
deve estabelecer ilustrações e gráficos dentro de trabalhos científicos, você pode consultar a norma de apresentação tabular que foi elaborada pelo IBGE e também a própria norma brasileira, né, de referência, que é a 14.724 de 2011. Além disso, veja que no caso das ilustrações nós colocamos as legendas ou a identificação do título abaixo da ilustração. Quando nós falamos em tabelas e em quadros, o título sempre vai ser em cima, né? E abaixo só vai a fonte. Lembrando que as tabelas normalmente trabalham dados quantitativos, dados numéricos e, portanto, não tem as laterais como os quadros. Já os quadros, eles trabalham informações mais qualitativas, tá? Que no caso garantem aí, portanto, a margem nos 4 lados, né, do quadro, enquanto que a tabela só tem, portanto, as margens superiores e inferiores, tá? Mas o tamanho das fontes segue o mesmo padrão da formatação geral, que é, no caso, tamanho 10, né, para os títulos e para a escrita, né, dentro da tabela, e também para a fonte. E os quadros, mesma coisa, o título é tamanho 10 em negrito, como vocês podem ver, assim como a tabela, seguido lá embaixo da fonte, né, e a escrita também dentro da tabela e do quadro deve ser tamanho 10, e a fonte em itálico, com o nome do local onde foi tirado a informação, seguida do ano entre parênteses. Se tiver alguma página específica, a gente coloca uma vírgula, coloca P ponto e o número da página em específico de onde você retirou aquele item, certo? Além disso, além das tabelas aí dos quadros, a gente tem a possibilidade de usar notas de rodapé. As notas de rodapé, elas são muito utilizadas em trabalhos que envolvem a área do direito, a área jurídica, mas também podem servir como uma nota explicativa. Por exemplo, eu quero explicar algum conceito, alguma coisa dentro do trabalho para que esse leitor consiga se situar de forma mais clara sobre o objeto da pesquisa, então eu posso colocar aquilo que a gente chama de uma nota explicativa, né? Veja-se como exemplo desse tipo de abordagem, encontramos esse tipo de perspectiva, então você pode incluir essa nota explicativa. Além disso, principalmente nos trabalhos jurídicos que eu já falei, como se citam muitas leis e muito material, a ideia não é criar uma lista de referências ao final do trabalho, e sim fazer as referenciações já direto no texto. Consequentemente, a gente faz aqui as notas de referência e vai fazendo a citação dos autores junto com a referenciação deles em rodapé, tá? Mas para saber um pouquinho mais sobre as notas de rodapé, você pode ver também as normas brasileiras gerais aí, que são a 14.724 de 2011. Mas a nota de rodapé é aquela nota que vem abaixo realmente do rodapé e que informa aí, portanto, alguma explicação sobre um determinado esclarecimento de conceito ou faz alguma referenciação sobre alguma situação que foi feita anteriormente, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, de nota de rodapé, né? Você pode ver que o tamanho da fonte de rodapé é tamanho 10 e o espaçamento é simples, né, alinhado a partir da segunda linha da mesma nota abaixo da primeira palavra, né? E vejam que no caso das notas de rodapé, você faz uma colocação de algum identificador dela, por exemplo, ali nós temos o número 3 e o número 4, que fazem a identificação depois dela logo abaixo, né? Então a gente coloca um identificador, né, para que a gente possa depois esclarecer informações lá no rodapé, tá? É assim que funciona as notas de rodapé. Para você que ficou comigo até agora na aula, nós temos um bônus. Você está vendo aqui o QR Code, né? Você pode pausar esse vídeo rapidamente e fazer a colocação do seu celular aí na câmera para fazer a leitura desse QR Code. E dentro do QR Code você tem um modelo de projeto de pesquisa conforme as normas da ABNT de forma editável. Então você pode utilizar esse modelo para você fazer as suas adaptações e poder fazer, portanto, a colocação aí do seu trabalho dentro das normas da ABNT, tá certo? Espero que você goste do modelo que a gente está colocando aqui à disposição. Só pausar o vídeo e fazer aí, portanto, a leitura do QR Code a partir da sua câmera no celular, tá certo? Para a gente finalizar então esse capítulo, você viu, né, e compreendeu os elementos que identificam a parte externa dos trabalhos acadêmicos, que é a capa e a lombada, e compreendeu também os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais,
conforme as normas da BNT, né? E percebeu quais são as principais regras de formatação, como fazer citação, como que você utiliza siglas, equações, fórmulas, ilustrações, tabelas e também quadros e notas de rodapé em trabalhos científicos. Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse resumo rápido que nós fizemos aqui, relacionando toda a estrutura e organização dos trabalhos científicos, e eu espero você na próxima aula que faz o fechamento, portanto, do nosso livro, que fala sobre linguagem científica, plágio e sobre como se faz a apresentação de trabalhos em bancas examinadoras, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima aula. Até lá!